Bom dia, nono ano. Olha só, hoje nós vamos continuar o capítulo 12, Descolonização da África e Ásia. Nós estamos na página 63, Descolonização da Ásia. Então, inúmeros territórios da Ásia haviam sido ocupados pelas potências europeias desde o século XIX, durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão, integrante do eixo com Alemanha e Itália, pôs em prática seus planos expansionistas na Ásia. Fez isso ocupando várias colônias pertencentes a países inimigos, como a França, a Inglaterra. Quando o conflito se encerrou, em 1945, tanto o Japão quanto seus inimigos estavam enfraquecidos economicamente e militarmente. As colônias aproveitaram o momento para iniciar a descolonização do continente, processo que se estendeu por cerca de 10 anos. Aqui nós temos o mapa na página 63, e esse mapa mostra a colônia alemã, a colônia estadunidense, colônia britânica, francesa, holandesa, japonesa e portuguesa, ok? Essas são as colônias que ela mostra nesse mapa. A China, ela era uma das regiões mais cobiçadas pelas potências imperialistas. Durante os séculos 16 a 20, após a proclamação da República, em 1911, o primeiro presidente foi Sun Yat-sen, fundador do Partido Nacional Kuomintang. Na década de 1920, o Kuomintang passou a sofrer a oposição do Partido Comunista Chinês, PCC. É PCC de Partido Comunista Chinês. Em 1927, a liderança do Kuomintang perseguiu os integrantes do PCC que se refugiaram na zona rural, aproximando-se da luta revolucionária dos camponeses. Nesse período, um dos líderes do PCC, Mao Tse-tung, ganhou destaque como estratégia de fuga dos ataques nacionalistas. Mao Tse-tung promoveu a longa marcha, caminhada de 9.650 quilômetros pelo interior do país durante os anos de 1931 a 1934. Então, quer dizer, foi uma caminhada e tanto. Aqui na página 64, as lutas internas de Kuomintang e o PCC foram interrompidas pela invasão do Japão às terras do leste da China em 1936. Os integrantes do PCC e do Kuomintang, apesar de inimigos, foram obrigados a unir forças contra um adversário muito maior. Após expulsar os japoneses em 1945, PCC e Kuomintang voltaram a se enfrentar. A essa altura, o PCC já contava com grande apoio popular de operários e camponeses, que contribuiu fortemente para que o partido saísse vitorioso da disputa. A vitória comunista na Guerra Civil em 1949 pôs fim ao antigo regime da República e resultou na proclamação do Dia da República Popular da China. Contudo, o exército comunista nunca conseguiu ocupar a ilha de Taiwan, única província chinesa na qual permanece até a atualidade a República da China. Mao Tse-tung foi o primeiro presidente da República Popular da China, com o objetivo de implantar uma sociedade comunista. Expulsou os estrangeiros do país, confiscou fábricas, promoveu ampla reforma agrária e acabou com os privilégios das classes. Chiang Kai-shek fugiu para Formosa, atual Taiwan, onde, com o apoio dos Estados Unidos, organizou um governo capitalista. Era preciso, então, reconstruir o país após o fim da guerra. E em 1952, a reforma agrária estava realizada em grande parte da China, com a redistribuição de quase metade das terras cultiváveis a 300 milhões de pessoas.
Nesse ano, tanto a produção industrial quanto a agrícola ultrapassaram o nível dos melhores anos que precederam a guerra com o Japão. Ao mesmo tempo, o governo promoveu uma implacável perseguição aos opositores do regime. Na política externa, a China ocupou o Tibete. Até aquele momento, Mao Tse-tung contava com o apoio e a ajuda da União Soviética. Entretanto, divergências entre os dois governos provocaram o rompimento das relações, levando Mao Tse-tung a desenvolver a própria versão do socialismo. Nesse sentido, em 1958, o governo chinês anunciou uma política econômica chamada Grande Salto em Frente, que visava a aceleração e o crescimento da economia chinesa em pouco tempo. Além de elevar a produção industrial, o objetivo era aumentar a produção de alimentos para sanar a fome da imensa população chinesa, que é a maior população do mundo. O resultado foi um fracasso. Mesmo com a população atendendo à convocação do governo, produzindo em grande escala a falta de corredores de escoamento da produção, fez com que toneladas de alimentos apodrecessem no campo e a produção industrial não pudesse ser distribuída. A fome matou milhões de chineses. Mao Tse-tung atribuiu o fracasso aos trabalhadores, acusando-o de estarem corrompidos pela dinâmica capitalista. Em 1966, Mao Tse-tung, sentindo-se traído pelos camponeses e operários, voltou seus olhos para a juventude chinesa e lançou a chamada Grande Revolução Cultural Proletária. Por meio dela, buscou uma revolução ideológica, econômica e cultural. Essa revolução estava destinada a mudar todas as estruturas, visando a destruição das antigas relações sociais e fazendo com que surgissem novas. Durante esse período, houve intensas perseguições aos inimigos políticos. Mao Tse-tung, ele compilou suas ideias em um pequeno livro que foi distribuído à população. Nele estavam os ensinamentos do líder que convoca a juventude a abandonar os 4 velhos: as velhas ideias, a velha cultura, os velhos costumes e os velhos hábitos. A partir de 1969, Mao Tse-tung passou a adotar uma política moderada, reatando contatos com o Ocidente. Em 1971, a China foi admitida na Organização das Nações Unidas, na ONU. Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, Deng Xiaoping deu início a uma abertura econômica, admitindo investimentos estrangeiros e incentivando a competição, o lucro e até mesmo o consumismo. A abertura econômica, entretanto, não foi acompanhada por uma abertura política, e os casos de crimes contra a liberdade de expressão e os direitos humanos eram frequentes. Aqui vocês têm interpretando documentos, né? Pode pular essa parte, só leia o documento que eu acho interessante para vocês terem mais conhecimento. Então, aqui, olha, vocês não precisam fazer, ok? A Índia. Os ingleses ocuparam a Índia desde o século XVIII. Essa dominação foi entremeada por revoltas e episódios de resistência, sendo a Guerra dos Cipaios, em 1857, a mais grave. A dominação britânica tornou-se cada vez mais opressiva, ocasionando um clima de insatisfação e revolta nos indianos. A luta pela emancipação teve início com a criação do Partido do Congresso Indiano, PCI, em 1885, que se posicionava contra o domínio inglês. Entretanto, essa iniciativa não foi bem sucedida. O PCI representava os interesses dos hindus, maioria na sociedade indiana, ignorando as demandas dos muçulmanos, que também compunham tal sociedade. Sem unidade entre os dois grupos, o movimento do PCI não se fortaleceu o suficiente. Nesse contexto, destaca-se a figura de Mahatma Karamchand Gandhi.
Gandhi foi o grande pacificador da Índia. Eu já tinha comentado isso com vocês, ok? Influenciado por escritores como Henry David Thoreau, Gandhi aplicou as ideias de não violência e resistência passiva na Índia. A desobediência defendida por Gandhi era expressa pela não pagamento de impostos e pelo boicote a tudo que era inglês. Em 1848, muito antes de Gandhi nascer e se tornar conhecido, o estadunidense Henry David Thoreau criou a forma do protesto que chamou de desobediência civil. Gandhi entrou em contato com as ideias de Thoreau e, quando cursava a faculdade de Direito na Inglaterra, entusiasmou-se com as palavras daquele autor, especialmente porque elas defendiam o direito do cidadão de discordar do governo de seu país, caso este estabelecesse medidas autoritárias. Para a vida política, Gandhi pregava doçura, verdade e não violência, palavras que juntas não significavam necessariamente passividade. Gandhi se tornou o apóstolo de não violência, justamente num cenário efervescente em que a repressão inglesa se caracterizou sobretudo pela violência. Suas práticas foram adotadas por muitos indianos na luta contra a dominação britânica. Gandhi recebeu o título de Mahatma. Em 1947, a luta contra o domínio britânico contou com o apoio de vários principados. A autoridade inglesa não conseguiu dominar a situação. Diante disso, o governo inglês concedeu independência à Índia. A Índia tornou-se independente, porém dividida. A Liga Muçulmana, liderada por Ali Jinnah, criou o Paquistão, reunindo os muçulmanos em territórios a oeste e a leste do subcontinente indiano. A República da Índia passou a ser dirigida por Jawaharlal Nehru. O Ceilão também se tornou independente e passou a se chamar Sri Lanka. Com a independência, os conflitos regionais se intensificaram. Em 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado por Nahru Godse, em hindu radical, que não concordava com os planos de unir todas as culturas e as religiões em prol da formação da nação indiana. Muçulmanos que viviam no país se deslocaram para os territórios que formaram o Paquistão e os hindus foram para o território da Índia eclodiu. Então, uma guerra civil de 1948 a 1949 com massacres recíprocos. As tensões fronteiriças entre os dois países permaneceram até a atualidade na região de Caxemira, cuja população é majoritariamente muçulmana, mas faz parte da Índia. A parte oriental do Paquistão, com o apoio da Índia, tornou-se independente. Aqui tem uma atividade sobre a charge, sobre o cartoon, e aqui nós vamos falar do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi o conflito de mais longa duração do século XX. Teve início após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945 e foi finalizado só em 1976, com a unificação do Vietnã do Norte e do Sul pelo sistema socialista. Os atuais Vietnã, Laos e Camboja, até 1945, formavam a Indochina, colônia francesa desde 1887. O enfraquecimento da França, causada pela Segunda Guerra Mundial, levou os povos da Indochina a fortalecer os movimentos pela independência. Os vietnamitas foram os primeiros a iniciar o processo. Tendo em vista sua longa duração, é possível dividir o conflito em 3 fases. Luta contra a França, 1945 a 1954, intervenção estadunidense, 1954 a 1973, e Guerra Civil, 1973 a 1976. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, na segunda aula, a gente continua na página 68, ok? Até daqui a pouco.